E aí pessoal, estamos aqui para mais uma lição, dessa vez na nova revista Marcas na História. E hoje nós vamos falar de um grande despertar. O tema da nossa lição é esse, o grande despertar. Ela vai falar de avivamento, vai falar do Espírito Santo, ela vai falar aquilo que Deus fez através de grandes líderes na história. Mas eu não vou falar e nem vou contar o que aconteceu na história. Isso eu vou deixar para vocês aí nesse texto aí que a própria revista, a própria lição propõe para você entender mais um pouquinho, né, sobre o grande despertar, sobre o avivamento da época lá do século XVIII. Eu vou deixar o texto aí e se você quiser saber um pouquinho mais, você dá uma lida no texto, bem bacana para complementar a nossa lição, tá ok? Nós vamos nos prender hoje à lição, para não ser muito longo, para não prolongar e ir direto ao assunto. Então, vamos a mais uma lição. O grande despertar. Será que precisamos hoje de um grande despertar? Será que precisamos desse avivamento? Se você leu um pouquinho da sua lição, você vai entender que os líderes, os pastores da época, eles olhavam para aquela geração e viam a necessidade de retornar aos princípios, de voltar àquilo que eles haviam pré-determinado para construir aquela nação. E então naquela época eles olharam e viram a necessidade de retornar ao início. E será que nós hoje, olhando para tudo que acontece em nossa volta, ao nosso redor, ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso bairro, precisamos de um grande despertar? Vamos ver a seguir o que a revista nos propõe e nos ensina. Resumidamente, o que acontece nessa história aí, mas eu insisto que você leia o texto complementar, é que vai dizer que a primeira geração de colonos norte-americanos, ele buscava criar uma nação baseada nos princípios, nos valores bíblicos. A segunda e a terceira geração desses colonos, eles viram diminuir a questão da fé. E por isso essa busca pelo grande avivamento, pelo grande despertar. É nisso que a nossa lição vai falar. E o primeiro ponto dela é o retorno ao básico. E a gente vai ver o que vai falar a seguir. É muito natural quando você está viajando e você erra a entrada de algum lugar, de alguma cidade, e a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar o retorno, procurar uma placa aonde indica o retorno. E normalmente você prossegue ali naquele caminho e você então avista uma placa, como se fosse uma salvação. Retorno à esquerda a 500 metros. Então você fica tranquilo que você sabe que você vai retomar o caminho certo e você vai entrar e alcançar ao seu objetivo. Basicamente essa era a ideia do jovem pastor aí, que a revista traz o nome, que é Jonathan Edwards. Eu acho que é esse. Se a pronúncia não for essa, a escrita pelo menos é essa aqui. Ele viu que aquele povo, aquela nação, a geração dele tinha perdido ali os valores, os princípios bíblicos. Então a ideia dele era mostrar como retornar ao básico. E baseado em quê? E ele então, resumidamente, se baseia numa palavra de Romanos 3:23, onde diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a partir disso que ele então cria esse despertar, ele cria aí um sermão muito famoso dele, e eu coloquei aí também para vocês ouvirem. Vale a pena você escutar o sermão, na verdade, né, traduzido na voz de um pastor que agora eu esqueci o nome, mas se eu não me engano são 54 minutos de sermão, e é bastante interessante ver a visão desse pastor. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
A revista vem nos contar um sermão desse jovem pastor que ficou muito famoso na época, que tem como tema pecadores nas mãos de um Deus irado. Forte, né? E você vai entender esse sermão assim que você escutar ele. Então fica a dica aí, vale a pena você agregar 50 minutos do seu dia aí durante essa quarentena, vale a pena você escutar o sermão dele, e foi esse que eu acabei de botar aí. E a partir desse sermão, conta a história que quando ele termina o sermão, as pessoas que ouviram esse sermão começaram a gritar desesperadamente, e eles começaram a enxergar como se o inferno abrisse as portas, assim, o chão fosse as portas do inferno, e eles começaram a gritar com medo, buscando, precisando de um Salvador. A ideia de retornar ao básico é exatamente essa, é a gente entender que todos pecaram e todos nós carecemos da glória de Deus, da glória, da graça, da misericórdia, da compaixão, do amor de Deus. Esse é um ponto primordial para a gente poder avançar no nosso estudo. E já que a nossa revista fala muito de Espírito Santo, vale a pena ressaltar que uma das funções do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o primeiro ponto é convencer do pecado. Quando você entende que você é um pecador, você vai também conseguir entender que você precisa de um Salvador, você precisa de uma solução, você precisa de uma salvação. E é aí que a história de Jesus, a história redentora de Jesus entra como verdade na sua vida. Quando você entende que você necessita de um Salvador, Ele é o nosso Salvador, o único Senhor e Salvador. Mas quem faz isso não é o pregador, não é a pessoa que transmite a palavra para você, é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Assim como o apóstolo Paulo fala lá na carta de Coríntios, que não é a sabedoria, não é a linguagem que convence isso, mas sim é o poder do Espírito Santo. Então quem convence que você é pecador é o Espírito Santo de Deus. Foi dessa maneira que o despertar, o grande despertar começou a acontecer naquele local. E então, qual é o próximo passo? É ter ânimo para ir além. Esse é o nosso próximo tema e é disso que nós vamos falar. Lembrando que aquele avivamento, aquele grande despertar, ele se iniciou porque aquele povo tinha abandonado os princípios e os valores cristãos. Foi assim que começou. E agora, através do Espírito, convencendo a todos da necessidade de um Salvador, o que fazer? Essa era a pergunta. Essa é a pergunta que eu transfiro para vocês. A proposta da nossa lição é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Acompanhe aí. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Então a ideia basicamente era essa. Já que a galera tinha abandonado os princípios, os valores cristãos, é hora de retornar, é hora de fazer esse retorno. E baseado na palavra de Deus, baseado nesse leite espiritual que nos ensina sobre a salvação, sobre a justiça de Deus, é que nós vamos avançar. É assim que vamos ter ânimo para ir além, baseado também na força e no poder do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Esse é o nosso leite espiritual, para que a gente possa servir a Deus com as ferramentas que nós temos em nossas mãos, movidos pelo Espírito Santo, para a edificação mútua da nossa igreja, do nosso povo, do nosso corpo. O Espírito Santo é isso. Você vai crescer na palavra dele, para que ele possa te usar, para que o Espírito Santo te use, edifique mutuamente o nosso corpo, o corpo de Cristo estabelecido aqui na terra. Rodrigo, acho que eu estou começando a entender, mas qual é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é para que essa base, esse valor que foi construído através desse leite espiritual, dessa certeza do pecado, dessa salvação em Cristo Jesus, ele consiga te influenciar em tempos de crise. E o próximo tópico da nossa lição é exatamente esse: influência em tempo de crise.
A revista vem trazer a ideia de que houve uma transformação cultural, né, baseado nesse grande avivamento. Em tempos de crise, a influência da palavra de Deus, a influência do Espírito Santo de Deus transformou aquela cultura, fazendo as pessoas, fazendo os cristãos daquela época ajudarem no anonimato dos feridos da guerra, entre outros atos. A grande questão e a grande pergunta que nós fazemos hoje para nós, trazendo essa pergunta para nós: o que é essa base, o que tudo isso faz em nossas vidas? Acredito que o objetivo desse despertar é fazer você entender que você é pecador, que você necessita de um Salvador. E a partir do momento que você entende isso, você precisa se dedicar a esse Salvador, a entender, a conhecer quem é esse Deus que quer te salvar. E a partir do momento que você conhece esse Deus, você transfere esse conhecimento para outras pessoas. Essa é a transformação que o cristão necessita. É isso que aconteceu, esse despertar para ir além, para influenciar novas gerações, para influenciar pessoas que ainda não entenderam que necessitam de um Salvador, pessoas que ainda não entenderam que são pecadoras e necessitam da glória e da graça de Deus. Quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, e através do poder dele, ele pode te usar para que você seja canal na vida dessa pessoa, daquela pessoa que ainda não conseguiu enxergar. O objetivo daquele avivamento, daquele despertar foi exatamente isso. E isso foi refletido na sociedade futura deles. E nós vamos concluir esse estudo falando sobre a ação do Espírito Santo nesse despertar. O Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo moveu aquele povo a esse grande despertar. E é esse mesmo Espírito Santo que nós carecemos hoje. É esse Espírito Santo que vai fazer diferença na sua vida, para que você dê um passo à frente, para que você possa retornar aquilo que é básico, que é a palavra de Deus. Para você poder se animar, ânimo para ir além, para você avançar além das suas capacidades, baseadas no poder do Espírito Santo, não nas suas forças. E é isso que vai influenciar as próximas gerações. O Espírito Santo vai utilizar você, vai utilizar a igreja na edificação mútua daquele templo, daquele corpo, para que outras pessoas possam ser agregadas a esse corpo. E você vai ser canal para isso. Olha que privilégio que Deus está te dando nesse momento. O momento é agora para você olhar para a misericórdia dele, compaixão dele e dizer assim: eu careço da glória de Deus, porque eu sou pecador. O Espírito Santo te chama para isso. Nesse momento é nisso que você tem que refletir. Se necessário for, volte ao leite espiritual. Olhe para a palavra de Deus. Conheça mais desse Salvador, conheça mais desse Deus que te chama para isso. Agradecemos mais uma vez ao acompanhamento de todos aí nessa aula, e que você tenha uma boa semana, um bom culto na presença de Deus. Um abraço a todos e nós nos vemos no próximo domingo, na próxima lição. Um abraço.